feliz de estar aqui com vocês, porque aqui a conversa é boa, o café é real e as pessoas se inspiram. Hoje estou com Neca da Floricultura Floresta. Muito obrigada, Neca, por aceitar o convite de nos acompanhar aqui hoje. Olá, eu que agradeço por esse convite, fiquei surpresa, mas muito feliz e espero poder contar um pouquinho aqui da minha história para poder inspirar pessoas, né? Só tenho a agradecer por esse convite que você me fez. Que bom. Neca, me conta, na tua infância, o que o trabalho moldou na tua função de empreendedora hoje? Então, a minha infância, assim, meu pai tinha tambo de leite, né? E eu ajudava na função das vacas, de levar o pasto, de arrancar os aipinhas, as batatas doces e todo esse trabalho para poder dar as comidas para as vacas. E o pai sempre foi uma pessoa assim muito regrada em horários e que nem assim, ó, o tira-leite, ele exige horário. Todos os dias, os mesmos horários, tanto de manhã quanto à tardinha, nós tínhamos que levantar cedo, não importava se chovia, se era domingo, se era feriado, se era Natal, todos os dias, no mesmo horário pela manhã, no mesmo horário à tardinha, tinha que estar todo mundo no galpão, lavando os tarros e tirando leite. Eu era sempre a mais nova de uma turma na época nós éramos na época 5, né? Depois eu tinha 9 anos, aí o meu outro irmão nasceu. Como eu era mais nova, eu fazia as coisas mais fáceis, né? Mas depois eu fui crescendo e sempre fui ajudando igual no tambo de leite. Então, o que isso traz a mim até hoje ainda, essa rotina do tambo de leite, é o compromisso, o horário e fazer as coisas corretas, porque o pai exigia que tinha que ser tudo correto, né? O leite tinha que ser tirado. Tanto é que as vacas tinham o horário de entrar dentro do galpão. A primeira era fulana, a segunda ciclano, que todas tinham nome, né? Então, tudo era em ordem. Então, isso eu aprendi e trago para mim até hoje, de ter disciplina, de ter horário, de fazer todas as coisas corretas, né? O teu pai teve algum papel importante na construção dos teus valores? Sim. Por a questão dele ser sempre uma pessoa muito correta, né? Ele me ensinou muito a ter honestidade, né? Que era uma coisa que ele fazia a gente ser. Porque a gente tirava o leite e a gente tinha que entregar o leite, né? Então existia a caneca, né, de 1 litro, ela começava com 1/4 de litro, meio litro e 3/4 de litro e 1 litro. Então eu, como era pequena, ele às vezes me levava junto para entregar o leite, a gente pegava um tarro na mão, enchia a caneca e tinha que despejar na panela do cliente. Só que para não derramar às vezes no chão, eu queria botar 3/4 de litro e depois mais 1/4, né? Ou não ser a caneca bem cheia, para não derramar. E o pai dizia, e às vezes ele estava no carro olhando, ou na carrocinha, que às vezes a gente entregava de carrocinha, e o pai dizia, não, tu tem que encher a caneca até em cima e aí despejar na panela do cliente. Era regrado. Não podia fazer como a gente achava, e não podia ser um pouquinho menos de 1 litro. Não, se era 1 litro que o cliente comprou, ele entregava 1 litro. Né? Então isso ele me ensinou assim, que é uma coisa que eu também passei para as minhas filhas, é a honestidade, a entregar o que o cliente pediu, né? Nada a menos, né? Então isso eu trago até hoje, né? Essa minha honestidade, eu acho que é o que cativa o meu cliente até hoje, né? De ele vir na loja e saber que vai sair de lá com as coisas certas, né? Com as coisas corretas, porque eu sempre fui assim, eu sempre fui muito correta, muito certinha nas coisas, sou até hoje, e porque fui criada assim. Então isso eu trago para mim até hoje, né? Essa coisa de honestidade, tratar bem as pessoas, né, e fazer a coisa correta. Neca, tu vendia laranjas e bergamotas no pátio e era queridinha dos clientes do bairro Floresta. Me conta qual era o teu segredo na infância para ser tão boa nas negociações. Então, além de ajudar no tambo de leite, né, o pai vendia, né, esse leite também, mas o dinheiro era dele, óbvio, né, da família, né. Então o pai deixava a gente vender as frutas do pomar, do quintal, ele deixava a gente vender. E as minhas irmãs também já vendiam. E aí, como eu era de outra geração mais nova, eu comecei também a vender. E aí até vendia para alguns clientes que já entregava leite. Então o bairro Floresta na época era pequeno, então a gente conhecia quase todo mundo que morava ali, né? E eu, como sempre, já queria ter meu dinheirinho. Imagina, devia estar uns 9 a 10 anos. Quando tu me falou que ia me fazer perguntas, eu fiquei pensando na minha idade, e se foi tão bom eu relembrar esse tempo do meu passado e pensar tudo que eu já fiz até hoje, né?
Então, assim, eu achei legal relembrar isso, e lembrando que eu tinha uns 9, 10 anos, e eu já vi... O que as crianças fazem hoje com 9, 10 anos, né? Eu já vendia laranja e bergamota. E aí, o que acontecia? Os clientes começaram, eles compravam de cento. Era um cento de laranja, um cento de bergamota. No máximo, eu vendia meio cento. Apanha 50 laranjas ou 50 bergamotas, o tempo que vai levar, né? Verdade. E aí, o que eu fazia? Eu apanhava durante o meio-dia ou à tardinha, quando o pai já tinha saído para entregar leite, que nem sempre eu ia junto entregar leite, só às vezes, né? E aí eu apanhava e entregava, né, no bairro, feliz da vida, vim com o meu dinheirinho para casa. E aí as clientes começaram a pedir a bergamota com um cabinho. Porque quando tu puxa do pé, a bergamota sai com aquele miolinho arrancadinho e ela não durava nas cestinhas deles dentro de casa. Entendi. E aí eles começaram a pedir assim, puxa vida, eu vou ter que começar a apanhar uma a uma com um talinho. Aí eu tinha que ir lá e quebrar o talinho em vez de puxar. Mas eu ia lá e apanhava com talinho. Demorava muito mais para apanhar aquele cento de bergamota do que era antes. Mas eu ia lá e entregava com a maior satisfação para o cliente olhar e dizer assim, é assim, né, que eu queria. Né? E aí eu já vendia para os outros que não tinham pedido com talinho, eu já levava com talinho, dizia, assim vai durar mais. Então eu, pequenininha, eu já tinha essa vontade de servir e de agradar, né, o cliente, que eu já tinha meus clientes, né, eu já era uma picaretinha com 9, 10 anos de idade. E isso eu trago também até hoje para mim, né? Para mim a floricultura, o agradar o cliente. Tu já foi minha cliente, tu sabe, eu sempre procuro surpreender o cliente, fazer algo a mais, né? Eu vejo uma coisa, eu não posso deixar do jeito que tá, eu já tenho que ir ali arrumar, né? E faço uma decoração, eu acabo arrumando mais do que a pessoa me pediu, porque eu não achei legal e eu estou ali, não me custa fazer a mais. Verdade. Faz um paisagismo, eu vou lá, boto uma planta a mais, eu aviso o cliente, aquela tua planta que tu já tinha, tá faltando uma terra, vou lá, a gente já vai lá, o meu funcionário já coloca a terra. Um buquê, esses dias mesmo, as rosas não estavam tão lindas, mas aí eu pensei isso pro cliente, olha, eu vou te botar 8 rosas em vez de 6. Ele ficou feliz da vida e para ele as flores estavam lindas, mas para mim eu não estava achando ela tão bonita, né? Então sempre surpreender e agradar, e isso cativa meu cliente para sempre voltar até a floricultura. Então eu espero que até hoje eu ainda seja sempre a queridinha da floricultura agora, né? Não da vendedora de bergamotas, mas da floricultura, né? Então ali tu já percebia a tua liderança com o público, no comércio, né? Eu já gostava disso, eu achava muito legal essa área assim, de vender, de vendas. Sempre gostei de números, tanto é que o tempo que eu estudei em matemática eu tirava 9, 10 sempre. Sempre gostei de números, contas, cálculos, sempre gostei, né? Então não podia sair para menos de estar no comércio, né? É isso aí. Quando tu te inspirou, Neca, para... que te disse assim que tu ia ser uma vendedora de flores? Então, como eu vendia já a tal das bergamotas e laranjas, o pai nessa época ele comprou um mercado, porque como nós éramos 6 já na época, então tinha que dar mais serviço aos filhos. E ele não queria que os filhos trabalhassem fora da casa. Até a minha irmã, a segunda mais velha, já tinha saído a trabalhar fora e ele não queria. Queria que agregar todos os filhos trabalhando com ele. E aí ele comprou um mercado. E aí os irmãos mais velhos foram trabalhar no mercado. E eu continuava sempre em casa ajudando o pai e a mãe. E aí a minha irmã, a segunda, a mais velha, casou. Depois a segunda casou, mais velha. Só que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar no mercado. Eu sempre tive que ficar em casa, porque aí o pai foi diminuindo um pouco mais o tampo de leite, porque os outros 2 já estavam no mercado. E aí 2 irmãs já casadas. E aí essa segunda que casou, ela foi morar em São Lourenço e lá ela abriu uma floricultura. E eu achava aquilo o máximo, né? Eu achava assim, eu digo, meu Deus do céu, que coisa bem legal, ela tem uma floricultura vendendo plantas e flores. Aí ela vinha buscar plantas que na época não tinha caminhão que nem tem hoje. Entregando. Né? Não, hoje chega vários caminhões durante uma semana e naquela época não tinha. E ela tinha que pegar, alugava um caminhão do cunhado dela e ia para São Sebastião do Caí buscar plantas e flores. Ia na Ceasa buscar flores, finados, ela buscava flores para vender, né, para cemitério, coisa e tal. E eu achava aquilo muito legal. E nessa época eu já tinha lá meus 12 anos, né, de idade, 12, 13 anos. E aí ela ligava para Camaquã, porque na época o telefone também não se tinha, ligava para a vizinha, e o vizinho chamava nós, perguntando quem de Camaquã queria ir junto com ela buscar flores. E eu estava lá, sempre de bandeira erguida, né? Sempre querendo ir junto.
Só que eu não podia ir todas as vezes. Às vezes a mãe ia, às vezes a minha outra irmã ia, né? Às vezes a irmã mais velha, que já tinha casado, ia junto. Então ela sempre tinha já esse prazer de levar alguém junto. Mas eu queria sempre ir todas as vezes. Eu digo, droga, não dá para ir dessa vez, mas tudo bem, na outra eu vou, né? E vendo ela lá, comprando as flores, e depois, às vezes eu ia lá visitar ela em São Lourenço, eu já achava aquilo muito legal. Eu era nova, né? Com 13 anos, então mais ou menos na época. E eu já pensava assim, meu Deus, quando eu crescer, é isso que eu quero para mim. Né? É isso vai ser minha vida. Eu já gostava de vender laranja e bergamota. Leite eu vendia porque tinha que fazer esse trabalho com o pai. Eu gostava de ir no mercado, trabalhar no mercado do meu pai, mas eu não tive muitas oportunidades de trabalhar no mercado. E aí eu fui, né, crescendo e vendo o trabalho dela, e às vezes eu ia lá ajudar ela, nossa, aí sim, né? Se realizava. Me realizava, né? Aí eu não tinha nem vontade de voltar, né? Queria já ficar lá, mas não, tinha que voltar para ajudar o pai e a mãe, né? Porque afinal de contas os filhos iam casando, então ia diminuindo as pessoas, o pai contratava peão e coisa e tal, mas eu tinha que estar em casa ajudando ele também. E aí foi quando eu resolvi, então, a casar, né? Digo, não, vou casar, sair de casa, vou tocar minha vida, vou voltar a estudar, porque o pai não deixava também muita gente estudar, mas enfim, estava todo trabalhando, então estava bom. E aí eu digo, eu vou casar cedo, né? Para poder pegar e abrir meu próprio negócio. Claro. E aí foi que tudo aconteceu, né? Que aí eu casei, né? E aí foi aí, então, que entrou a parte da floricultura. Eu preciso abrir uma floricultura. Eu casei, eu tinha feito 18 anos em agosto, casei em setembro, e em março a Neca estava abrindo a floricultura. Ai, que bacana. Então, assim, ó, foi muito cedo, tudo muito, muito precoce, muito cedo. E da onde eu vou tirar dinheiro para abrir uma floricultura? Né? E aí? Porque recém-casado você não tem dinheiro. Não vou estar pedindo dinheiro para o pai para abrir um negócio para dizer, não, então vem trabalhar aqui com nós no mercado, né? E aí eu disse, bom, cada filho que casava, como nós tínhamos o tamo de leite, a mais velha casou, se mudou primeiro para o interior, o pai deu uma vaca para ela, né? A segunda casou, que era essa que morava em São Lourenço, o pai deu para ela em dinheiro, que provavelmente ela também tenha comprado as coisas dela para a floricultura. A outra casou, deu em dinheiro também, e eu casei, o pai também me deu em dinheiro. E aí esse dinheiro nós já tinha até investido, porque na época o Ed tinha um armazém, tinha investido esse dinheiro ali, isso para o meu marido, eu quero meu dinheiro. Quero o dinheiro da minha vaca, porque eu vou abrir a minha floricultura. Aí eu disse para a Mana, eu vou abrir uma floricultura. Tu me ajuda? Claro que eu te ajudo. Aí, só que antes disso, até já estava esquecendo, pulando uma parte, antes disso, a Mana não tinha muitos recursos para ter flores para vender artificiais, flores permanentes, e nem flores que eram daquelas, na época se usava muito flor seca, né? Então não tinha, às vezes faltava mercadoria, e ela começou a pedir para nós fazer as flores. De papel. De papel. E a mãe, sempre muito habilidosa, né? Pegou e fazia as flores, pintava os papel crepom, cortava as pétala por pétala, dobrava elas à mão, né? E fazia as flores, aramava elas pétala por pétala, e eu ajudava a mãe. Né? Após a lida do campo, após a lida de tirar leite, de fazer todos os afazeres, nós entrávamos para dentro de casa e era aquela festa fazendo flor. E aí nós fazíamos flor e aí parafinava elas também e para vender para minha irmã de São Lourenço. E a minha outra irmã mais velha também teve seus talentos e também fazia flor. Aí ela fazia flor de cetim. Né? Fazia flor, botava nas forminhas, ela tinha forma, já comprou forma, fez um curso e coisa e tal, e também vendia para essa minha irmã em São Lourenço. E aí, então, quando eu casei, aí o que aconteceu? Aí eu peguei esse dinheiro da vaca, fui lá junto com ela, aí eu não estava só acompanhante dela, né? Levantando de madrugada, indo buscar flores, que nem eu ia de acompanhante dela, eu estava indo lá buscar as minhas flores. E assim ficaram anos, eu indo junto com ela, até que eu fui comprando veículo, aí eu comecei aí, o Ed ia junto comigo de motorista, depois eu me aventurei aí sozinha, muito nova, tudo muito nova. Nesse meio tempo eu tive a Stephanie, né, então também fui uma mãe muito nova, e aí foi indo, né, e foi só as coisas crescendo, né. E aí a floricultura, ela abriu dentro do mercado do meu pai, num depósito, de mais ou menos uma peça de 2,5 por 4, não lembro, até um dia acho que vou lá medir essa peça, deve estar lá até hoje. Com que idade tu abriu? 18 anos e meio. 18. Eu casei com 18, em setembro, em março, então, peguei aquele meu dinheirinho,
Fui lá, comprei as mercadorias e abri a floricultura dentro do mercado do meu pai. E aí ele me cedeu, deixou, né? Meus irmãos trabalhavam também, não, pode abrir ali, não tem problema, era um depósito que tinha pouco uso, ele era pequeno, muito pequeno. Então o cliente entrava dentro do mercado e para chegar na minha floricultura tinha que passar um corredor e entrar dentro da minha loja. Depois o pai cansou de ter mercado, já estava tendo mais idade, ele vendeu o mercado para nós, e aí meu marido ficou com o mercado, e a gente construiu um prédio novo, onde ele já tinha armazém, e aí eu abri a floricultura com porta para a rua. Gente, que alegria eu atender meu cliente, abrir a porta de manhã, né, e atender o meu cliente... Teu próprio negócio. No meu próprio negócio. Isso foi uma coisa assim, ó, de um valor muito grande, sentimental também, porque eu era muito nova. Sim. Aí eu estava já grávida da Stephanie, quando isso aconteceu, aí acho que a Stephanie já tinha nascido, eu tinha 20 anos, aí já abri no mercado. Depois foi crescendo, o mercado também foi crescendo, a gente trabalhava dia e noite. Eu trabalhava na floricultura, comecei a fazer eventos já naquela época, imagina, eu fiz casamentos de pessoas que casavam, eu casei muito nova, né? Mas tem pessoas que estavam lá com 28, 30 anos casando, fazendo as festas grandes e eu decorando, uma menina com 20 anos. Que maravilha. Fazendo as decorações, chamava a minha irmã de Florença para me ajudar, ela me chamava para lá para ajudar ela, e assim a gente ia indo. Aí quando a Stephanie ia nascer, eu chamei ela para fazer uma festa em Dom Feliciano, porque aí eu estava com medo de ganhar a nenê já na época de fazer, né? Aí ela foi fazer. E assim eu fui trabalhando, me virando, depois... E a gente trabalhava sábados, trabalhava domingo. Domingo eu ajudava no mercado. Trabalhava dia e noite. Literalmente dia e noite, assim, né? Então, para mim, nada era difícil. Porque a gente trabalhava no tamo de leite, de sábado a sábado, de domingo a domingo. Então, trabalhar com flores, com pessoas, com público, não era nada difícil. Era tudo divertido, né? Claro que até os filhos irem nascendo. Que aí começa a exigir mais da gente, né? Aí eu aluguei uma casa do lado do mercado, na época já era mercado Bieter, não era, porque a floricultura Floresta surgiu porque ela foi feita dentro do mercado Floresta. Ah, perfeito. Por isso o nome floricultura Floresta, porque era dentro do bairro Floresta, no mercado Floresta. Aí quando o pai vendeu o mercado para o meu irmão, para o meu marido, aí ficou o mercado Bieter, a mistura de Birros com Peter. Aí lá a floricultura continuou com o nome floricultura Floresta. Aí eu aluguei uma casa do lado, porque a floricultura começou a expandir, já fiz uma estufa nesse pátio do mercado. E depois eu abri no centro a floricultura. E aí foi indo. Eu te conheci no centro. Mas eu acho que não sei se tu chegasse a me conhecer quando era bem pequenininha, uma outra peça um pouquinho maior que aquela minha, mas não. Bem no centro, que eu tinha que botar as mudinhas tudo pra rua, todos os dias, meio-dia, e botar pra dentro. Ali eu fiquei, eu sempre tive datas marcantes. Eu inaugurei em março eu casei em 90 e 91. Eu fui para o centro em março, agora não me lembro o ano, até eu ia pesquisar, mas me esqueci. Em março, eu abri no centro. Foi uma decisão muito importante para mim, poder ter esse passo de mudar a floricultura para o centro. Porque meu pai me criou sempre assim, ó, tu vai comprar um veículo, tu tem que ter metade do dinheiro para comprar e o resto pode até financiar, mas a metade do dinheiro tem que ter. Tu vai para o centro, tu vai ter que pagar aluguel, né? Então, embora que eu já morava numa casa alugada, tu vai pagar aluguel também no centro. Eu disse, pai, mas eu quero ir. E meu marido dizia, vai, tu pode, né? E eu fui. Então, eu trocava ideia com meu marido, ele dizia, vai, e eu fui. E aí lá, eu fiquei de março até dezembro, né? De março até 2 de dezembro, onde eu abri a floricultura no chalé que tu conheceu, que era um chalé lá no fundo, assim. Isso, com as flores na frente. Com as florzinhas na frente, tinha um caminho, assim, lindo, era o caminho de entrada da floricultura. E a NECA inaugurou bombando, porque eu inaugurei dia 2 de dezembro, onde era Natal. E eu adorava Gramado, então Gramado me inspirava, embora que eu não ia muito, não tinha tempo, né? E nem condições também muito financeiras para viajar, eu amava Gramado. E eu fiz o chalé, eu sempre dizia, eu quero um chalé com telhado para frente, porque eu aluguei um terreno com um chalé velho nos fundos. E aí eu fiz um maior na frente. Perfeito. Aí eu botei luzinha em todo o telhado, luzinha no corredor, né? Já cheguei, né? Inovando. E os clientes vinham andando de carro, né? Porque a floricultura era bem pertinho do hospital. Antigamente era a farmácia Jaque na esquina, que hoje é a farmácia Portão, e a floricultura era lá no fundo. Então os carros vinham andando, né? E eu olhava, opa, né? Chamava atenção, quase pechavam, porque na época o presidente Vargas era toda preferencial, porque tinha uma coisa que chamava atenção, né? Era a minha floricultura. E ali a gente cresceu, Alina. Na época, eu até vou procurar, eu tenho guardado até hoje um jornal que saiu, deu mais ou menos 70% o up de vendas
desde do bairro Floresta até essa pecinha, que era uma pecinha do Dr. Hélio, que hoje é a loja dele ali, daquela peça dele até essa loja nova. Ai, que fantástico. Foi um crescimento assim, ó, muito grande. E a Neca sempre trabalhando dia e noite. Eu virava as noites. Dia das Mães eu não dormia. Eu literalmente trabalhava de segunda a sexta até 2, 3 da manhã e no sábado pro domingo a gente virava a noite. Aí era o normal para tu poder alcançar as vendas, as encomendas, as coisas assim. Né? E aí assim foi indo, né? Então, de lá depois, fiquei 19 anos nesse lugar. E aí foi uma outra, assim, na minha vida, uma coisa assim que me transformou muito foi eu sair de lá e ir para o prédio próprio. Né? Então foi uma mudança muito radical. Sair bem do centro do fervo e ir para um lugar mais afastado, um lugar mais diferente, totalmente diferente, sair do chalé, aquele delicadinho, né, tudo baixinho, e ir para um prédio grande, amplo. Mas eu sonhava com isso. Eu sonhava com isso. Era teu objetivo, tua meta, teu sonho, né? Meu sonho era ter um prédio próprio e alto, porque tudo que eu queria botar dentro da floricultura não cabia. Ai, né? claro. Então, eu tinha a estufinha do lado, as plantas naturais normalmente ficavam na rua, mas as plantas permanentes, eu comecei a comprar plantas altas, bonitas, né? E não cabia, porque ele tinha 2,38 m no máximo, acho que era a altura dele, pé direito baixíssimo. Pegar uma samambaia, ninguém passava por baixo, né? E eu sempre tive um sonho em ter um lugar bonito. E aí na época eu já assim passeava um pouquinho mais, e aí eu via os prédios e me chamou muita atenção, até que contratei a arquiteta certa, que fez exatamente como eu sonhava. Ai. Que é o prédio onde é que eu estou hoje, que vai fazer agora em dezembro, 2 de dezembro. Aí tu olha as funções, né? Troquei de lugar em março, depois troquei em março de novo. Aí inaugurei no chalé dia 2 de dezembro, no meu prédio próprio, 2 de dezembro. Agora, 2 de dezembro, vai fazer 10 anos que eu estou ali. Ai, passa voando o tempo. Passa voando. Parece que tu foi ontem. Neca, olhando para trás, desde o dinheiro daquela vaca até onde tu chegou hoje, qual é o sentimento que predomina no teu coração? Primeira palavra que me vem é gratidão. Né? Gratidão. Porque assim, ó, foram muitos anos, né? Hoje são 35 anos. Março fez 35 anos de floricultura. E eu sou grata primeiramente a Deus, porque eu agradeço muito a Deus, assim, olha, toda hora eu me pego sozinha do nada, assim, tô lá orando, agradecendo a Deus pelo talento que Deus me deu. Porque eu não fiz curso nenhum para fazer o que eu faço até hoje. Para não te dizer que eu nunca fui em nenhum curso, eu fui em alguns cursos de demonstração de papéis e fitas novas, né? Mas eu nunca fui para aprender a montar uma árvore, eu nunca fiz um curso para aprender a montar um arranjo, um buquê, nada. Aprendi com a minha irmã o início, né, de tudo, porque ela também nunca fez curso. Depois cada um na sua cidade, trabalhando, cada uma que inventava uma coisa nova, passava para outra. Logo em seguida eu já fui ajudando ela, passando as minhas experiências para ela. E eu vejo em tudo isso assim muita gratidão, primeiramente a Deus, né? Depois a minha família, que sempre esteve do meu lado, me apoiando. Isso. As minhas filhas crescendo no meio de tanta loucura de serviço, que elas sempre diziam, eu não quero floricultura para mim. Tanto é que nenhuma tem floricultura, nenhuma que seguiu o meu ramo, as duas são fisioterapeutas, porque é um ramo que exige muito trabalho, muita dedicação e muito amor. Né? Em tudo que eu faço, eu coloco o meu amor junto. Eu não faço um arranjo porque eu vou ganhar dinheiro. Eu faço por amor, porque eu gosto. Né? É difícil, acho que hoje em dia a pessoa está 35 anos no mesmo ramo, desde os 18 anos de idade, está no mesmo ramo e nunca ter pensado em trocar de ramo. Verdade. Então eu só tenho gratidão por isso tudo que me aconteceu, por isso tudo que eu passei. E sou muito feliz, muito, muito feliz no que eu faço. Canso, claro que canso. Quem não cansa, né? Quem não cansa de trabalhar, quer umas férias, mas cansa, né? Numa coisa prazerosa. Exato. Tem coisas que eu canso mais, que eu já estou diminuindo, né? Mas Tu agora falou que tu nunca fez um curso, mas
Eu sei que tu anda dando cursos. Então, isso é uma coisa nova para mim. Como sempre, eu tenho que... quando eu faço uma decoração de eventos, por exemplo, trabalhar com cerimonialistas, organizadoras, é bom, mas também eles te desafiam, né? Então, são as festas, um paisagismo, tudo é desafiador. E aí, como eu estou diminuindo fazer eventos, porque eu estou numa fase da minha vida hoje, depois de tantos anos, eu queria até ter diminuído já antes, mas aí, como eu estava falando antes, que quando eu adquiri meu prédio, eu não caiu o dinheiro do céu. Não. Eu não tinha mais nenhuma vaquinha para vender, né, para fazer o prédio. Aí, o que eu fiz? Eu me endividei. Fiz dívida para tudo que é lado para poder construir esse meu prédio. Tenho ainda prestações até hoje, mas que estão mais leves para pagar agora, depois de... Já são 9 anos, né, na loja, já estão mais leves para pagar, então eu já posso diminuir um pouquinho aquele trabalho que eu fazia tanto antes. E uma das coisas que eu sempre gostei muito de fazer foi decoração de eventos, e que eu estou diminuindo, já diminui bastante, mas isso para mim é bom e ruim, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas ele requer muito esforço, muita dedicação e muito trabalho. E agora, eu estou vivendo uma outra fase da minha vida, que é ser vó, né? Fui vó com 50 anos, né? Também uma vó nova, eu acho. E tive o primeiro neto, Davi, depois a Martina, um casal de netos lindos, que eu sou vó coruja, então eu sou suspeita, e que eles me preenchem demais, né? Os dois, e pedem por mim, né? E eu não pude dar esse carinho para as minhas filhas, porque eu deixava com babá, com tia, com dinda, com vó, menos comigo. Eu trabalhei sempre muito, porque a Stephanie, eu tinha 20 anos quando ela nasceu, depois eu tinha 28 quando a Jenny nasceu, aí eu já estava no centro, então, com a floricultura no centro já tinha muito mais movimento, eu não pude dar carinho e atenção para elas, chegava sempre atrasada nas reuniões de escola, né? Quando buscava, daqui a pouco estavam as professoras ligando, né? Que tu esqueceu da tua filha, opa, e mandavam os funcionários buscar, e elas não gostavam, então isso eu estou tentando ser um pouquinho mais vó, embora elas queriam que eu fosse mais, mas não consigo. E aí, como eu estou diminuindo fazer decoração de eventos, que ainda estou fazendo, porque eu não quero parar de um tudo, porque eu vou pirar, porque eu gosto demais de fazer, eu resolvi, não sei até quando eu vou ir fazendo, mas eu estou vendo um outro lado, porque uma prima minha vendia flores, queria vender flores, eu indiquei ela para uma importadora muito boa que eu trabalho, e ela me disse, né, que eu tenho clientes que compram flor e ninguém sabe montar arranjo. E os vendedores que vendem para mim, eles vendem para a região, principalmente para Gramado. Eles dizem, né, que a tua loja é a mais linda de toda a região. Eu vou para as importadoras em São Paulo, eu mostro as fotos, eles dizem, nossa, tu é a loja mais linda que a gente já viu. A função do Natal, principalmente, a parte dos arranjos, né? E aí eu comecei a ver, quem sabe eu vou tentar um outro ramo. Aí essa minha prima pediu para me dar um curso de arranjos de flores permanentes. E eu fui pedindo para ela, eu quero tal flor. E aí ela pediu para a empresa, né, as flores, e ela pensou, o que a Neca vai fazer com essas flores? Eu não consigo enxergar isso num arranjo. E aí eu fui lá, e aí eu digo, pá, mas não chegar lá assim, porque eu faço arranjo, mas eu nunca tive ninguém me olhando para fazer, eu nunca tive ninguém dizendo, bota tal flor agora. E nunca vi também ninguém fazer. Sim, tu vai e já faz. Eu vou e faço, né, tô indo e faço. E aí eu digo, opa, vou ter que parar um pouquinho e fazer um arranjo, eu pensar que alguém tá me olhando. Aí eu peguei minha funcionária, vem cá. Fica aqui na minha frente. Aí, comecei a montar o arranjo, e aí eu disse, eu levei tanto tempo, então eu consigo fazer 9 arranjos, nesse tempo que eu tinha para dar o curso. Fiz, foi um sucesso, e aí uma dona de uma loja de lá já me contratou para decorar a vitrine dela no passado, de Natal. Fui lá, foi eu e uma funcionária lá, decoramos, achei legal, uma coisa diferente. E agora uma rede grande, já tem muitas lojas de... Eles são, acho que se não me engano, são de São Leopoldo, não, de Novo Hamburgo. Me contrataram para dar um curso de arranjos, árvores decoradas, guirlandas, escapulários, pinheiros de Natal. Que lindo. Era para ser agora, esse fim de semana, e eles não conseguiram, não veio a mercadoria, vai ser em agosto ou setembro. E eu vou lá dar um curso de novo. É uma experiência diferente, é um desafio de novo, né? Estou me desafiando de novo, uma coisa nova, mas eu não posso parar no tempo. Mas né? é a vida, a gente eu tenho que ir, e eu acredito que vai ser melhor ainda em setembro, porque eu já estou montando as minhas artes, já vou
bem mais tranquila, né? E é isso, então a gente está sempre inovando, né? E isso cativa o cliente da gente também. Com certeza. Né? Então, daquela neca que vendia bergamota, que cativava o cliente, que arrancava com talinho, para a fruta durar mais na casa, é aquela neca hoje que está sempre procurando novidade, vai nos showrooms em São Paulo, vai nas feiras, vai em Recife, busca mercadoria, nos showrooms, vê coisas novas. Isso é o curso que eu faço. É ir lá ver os showrooms e comprar coisa nova, coisa bonita. Eu toco na flor quando eu compro, para mim sentir o toque, para mim passar isso para o cliente. É aquele amor, né? É um amor que se tem, assim, que eu até me emociono até não falar, sabe? Eu estou encantada. De tanto tempo fazendo as coisas que eu realmente gosto, que eu amo. Né? Então, isso que eu digo, é difícil uma pessoa ficar tanto tempo num negócio, já está louca de vontade de se aposentar, e eu não penso em parar, né? Eu penso em seguir muitos anos ainda. Isso aí, isso aí. Bom, agora a gente vai fazer umas perguntas para finalizar, e eu queria saber, assim, uma decisão que mudou tudo na floresta. Uma decisão que mudou, eu acho assim, o que mais mudou na minha vida da loja foi a primeira mudança do bairro Floresta para o centro. Ele mudou em termos de eu tomar essa decisão de até questionar alguns da família que diziam que não era para fazer, e eu bati o pé e eu vou, enquanto que outros também estavam ao meu lado, né? Eu vou para o centro e eu vou conseguir. E aí, quando eu mudei para aquele outro lugar maior, aquela mudança muito grande. E uma outra, são duas decisões grandes na minha vida, que foi essa de mudar do bairro para o centro e de mudar para o prédio próprio. As principais. Duas decisões maiores que eu tive que tomar até hoje, assim. Uma palavra que define o teu jeito de negociar. Primeiramente, o que eu aprendi do meu pai, honestidade. Honestidade. E depois, o amor no que se faz. Eu amo o que eu faço. E o que tu nunca abre mão, nem nos negócios, nem na tua vida? Olha, o que eu nunca abro mão? Primeiramente, de agradecer, né? Agradecer a Deus, ao talento que Deus me deu. E orar, né? Para que sempre tudo corra bem. Tanto nos negócios quanto na família. Eu não abro mão, assim, de ter esse tempo com Deus, né? Na minha vida. E o que está no teu cafezinho hoje, Neca? Muita conversa boa, muita história boa. Com a minha amiga maravilhosa aqui. Obrigada. Que me deu esse prazer de estar aqui. E muito assim, daqui para frente eu estou mais afiada e mais inspirada ainda para continuar nesse ramo que eu gosto tanto, né? Que é um ramo que me deixa tão feliz, né? E eu estou muito feliz em estar aqui, principalmente a felicidade de estar aqui.